Marcos capítulo 13. Os sinais do final dos tempos. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 35, e Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 37. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Nota de rodapé 1. Este capítulo é conhecido por muitos teólogos como o Sermão Profético. É também chamado de o Pequeno Apocalipse. Marcos consegue sintetizar as grandes e dramáticas verdades em relação aos sinais que surgirão na Terra, prenunciando o iminente e glorioso retorno de Cristo, o final dos tempos e o início de uma nova era. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e todo o Apocalipse. O propósito de Marcos não é esclarecer os seus leitores sobre os eventos futuros, mas sim encorajar os cristãos a resistir ao mal e permanecer firmes na fé em Jesus, não importa o quanto as circunstâncias possam ser adversas. Manter sempre a esperança e estar prontos a todo momento para o magnífico encontro com Cristo em glória. O templo é uma construção suntuosa e exemplar. Refletiu o poder e a capacidade do gênio humano. Herodes, o Grande, começou a sua reconstrução no século XIX a.C., tornando-a uma das maravilhas do mundo antigo. O historiador judeu Flávio Joséfo dizia que as pedras talhadas e usadas na construção eram brancas e muitas mediam até 11,5 metros de comprimento e 3,7 metros de altura e 5,5 metros de largura. Contudo, no ano 70 depois de Cristo, antes mesmo da sua conclusão, Marcos 14:58, Marcos 15:29, João 2:19, Mateus 23:38, o templo foi completamente destruído, a ponto de não ficar uma só pedra sobre outra. Jerusalém foi toda queimada, as praças públicas tornaram-se lagos de sangue, e os soldados romanos cobriam com sal os cadáveres e todo o chão da cidade. Esse foi o grande sinal do início dos eventos que marcarão o final dos tempos e da humanidade como conhecemos hoje. Portanto, a volta triunfal de Cristo pode ocorrer a qualquer momento em nossos dias. Entretanto, Jesus lhes revelou: vês essas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão esses eventos. Que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Nota de rodapé 2. Um dos principais propósitos deste sermão é alertar os discípulos quanto ao perigo dos ataques místicos, enganadores e falsos profetas. Durante séculos, essas pessoas têm surgido em toda a terra, iludindo e destruindo inúmeras vidas humanas. À medida que o final dos tempos se aproxima, mais defraudadores da verdade arrebatarão multidões de incautos. Por isso, Jesus enfatiza o cuidado e o zelo, usando expressões como: ficai-vos alerta, ficai vós alertas, estai vigilantes e vigiai. Versículo 9, 23, 33, 35 e 37. Pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando: sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo, ainda não é o fim.
Nota de rodapé 3. Jesus se refere ao final da história da criação e encoraja os cristãos a não se desesperarem, pois assim deve prosseguir a história. Romanos capítulo 8, versículo 22, Hebreus 12, 26. Os falsos mestres e a própria perversão do sistema político, religioso, econômico e social mundial apresentaram a volta do Senhor. Entretanto, o cristão, por estar salvo, não deve pensar de forma egoísta, quanto pior, melhor, mas sim em tornar-se um canal de bênçãos para a salvação do maior número de pessoas possível. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Nota de rodapé 4. Perseguições e incompreensões aguardam todos aqueles que se lançam ao desafio da proclamação do Evangelho em todo o mundo. Os tribunais religiosos eram dirigidos pelos anciãos administradores das sinagogas. As infrações dos regulamentos e estatutos judaicos eram sujeitos a uma punição de até 39 açoites. Atos capítulo 8, versículo 1, Atos capítulo 9, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 24. Contudo, governadores, reis e grandes autoridades, judeus e gentios, terão a oportunidade de receber o Evangelho do Senhor por meio do testemunho dos cristãos. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Nota de rodapé 5. Jesus prediz que o Evangelho será pregado em todas as nações, em grego, etne, a mesma palavra grega para gentios, etnias. Todos os gentios sobre a face da terra terão ao menos uma oportunidade de ouvir e receber o Evangelho, e não apenas os judeus, Apocalipse capítulo 7. Infelizmente, isso não quer dizer que o mundo se tornará melhor e mais cristão com o passar do tempo, mas que é missão da igreja ir e proclamar e fazer discípulos de todos quantos amarem o Senhor. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa, todavia, aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. A grande tribulação, também encontrar essa passagem, Mateus 24, do versículo 15 ao 28, Lucas capítulo 21 ao capítulo 24. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa. Nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Nota de rodapé 6. Aquele que perseverar será salvo do juízo final, não das perseguições temporais e em virtude de sua fé em Cristo, em Jesus Cristo. A expressão aqui traduzida por laje refere-se a um tipo especial de cobertura plana das casas judaicas na época de Cristo, muito diferente dos tradicionais telhados brasileiros e europeus. Mateus capítulo 24, versículo 17,
Marcos 2, 4, Lucas 17, versículo 31. Quem estiver no campo não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que esses eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca haverá, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Nota de rodapé 7. O Senhor toma o cuidado de não ser muito claro em suas profecias, para que apenas aqueles fiéis que se dedicam à oração e ao estudo da palavra possam compreender o verdadeiro sentido das predições, especialmente as dos versos 14 a 20, para as quais, muitos anos mais tarde, Lucas nos legaria sua interpretação, Lucas capítulo 21. Tendo em vista que os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém entre os anos 66 e 70 d.C., de cujos fatos ele foi testemunha ocular. Os ídolos do imperador e as atitudes bárbaras dos soldados romanos, absolutamente tomados pelo ódio, profanaram o templo em 70 d.C. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 12, versículo 11. E tornaram-se uma advertência explícita quanto ao que no futuro o anticristo poderá fazer contra os cristãos e a igreja. O templo de Deus na atualidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ei-lo logo ali, não deis qualquer crédito a isso. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Nota de rodapé 8. Satanás é o pai da mentira, do engano e do ódio. Seu plano é, antes do final do seu domínio sobre o mundo, enganar e iludir o maior número de seres humanos que puder, com especial empenho em relação àqueles que foram chamados pelo Senhor para a salvação e uma nova vida em Cristo. João 8:44, 1 João 2, versículo 26 e versículo 27. Desse modo estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. O glorioso retorno de Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 28. Porém, naqueles dias, depois de um referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Nota de rodapé 9. O foco desta passagem está sobre o glorioso retorno de Jesus Cristo. Daniel capítulo 7, versículo 13. As profecias interiores são indicativos do grande evento do fim. Os fenômenos astronômicos e climáticos são registrados sempre do ponto de vista do observador leigo e sem preocupação científica, pois era vital apresentar aos povos de todas as épocas, culturas e línguas as grandes pistas da volta triunfal de Cristo, o final das eras, o juízo e o estabelecimento de uma nova ordem na terra sob o governo de Jesus, o Rei do Universo.
Isaías capítulo 13, versículo 10, Isaías 24, 4, Amós 8, 9, Daniel 7, 13, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. Deus realizará seu sonho de reunir todo o seu povo disperso, seus eleitos e amados, de todas as partes e épocas em torno de si, em espírito de adoração e fraternidade absoluta. Gênesis capítulo 16, versículo 7. Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 ao 16. Com Deuteronômio capítulo 30, versículo 3 e 4. Isaías capítulo 43, versículo 6. Jeremias capítulo 32, versículo 37. Ezequiel capítulo 34, versículo 13. Ezequiel 36, versículo 24. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. A parábola da boa figueira. Também encontrar essa passagem em Mateus 24, do versículo 32 ao 44, Lucas capítulo 21, do versículo 29 ao 36. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Desta maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses fatos ocorram. Nota de rodapé 10. O cumprimento das profecias referentes à destruição total de Jerusalém foi visto pela geração contemporânea de Jesus Cristo, inclusive por alguns dos seus discípulos. Além disso, o Senhor é o Deus dos vivos e, portanto, aqueles que nele creem não morrem no sentido de serem destruídos ou deixarem de existir, mas, como adormecidos, aguardam seguros o grande dia da volta de Cristo e a ressurreição dos justos para a glória eterna, os ímpios para o juízo e a condenação sem fim. Os céus e a terra passarão, contudo, as minhas palavras nunca passarão. Só Deus sabe o dia e a hora, vigiai. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao 51. Todavia, a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país e, deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Nota de rodapé 11. Os verdadeiros cristãos recebem os dons do Espírito para capacitá-los a servir ao Senhor, aos irmãos e ao mundo perdido. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O termo porteiro tem o mesmo sentido de mordomo, de Lucas capítulo 12, versículo 42, e refere-se principalmente aos líderes espirituais da igreja. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou mesmo ao raiar do dia, e, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamai a todos. Vigiai. Nota de rodapé 12. Jesus consegue resumir numa única e simples expressão, vigiai, todas as principais obrigações que qualquer pessoa
que o siga como discípulo, com fé e devoção, deva cumprir até o seu glorioso retorno.